Que a graça e a paz do nosso Senhor com Deus esteja sobre sua vida. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez para o nosso caminhar diário com Deus. Espero que você esteja bem, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Eu desejo que tudo esteja correndo bem com você. Apesar de todo esse tempo, nós estamos juntos, caminhando com Deus. Deus tem cuidado de nós. E aqui estamos mais uma vez para estarmos refletindo um pouquinho, procurando melhorar nossa vida, para sermos mais parecidos com Cristo, sermos melhores como seres humanos. Nessa semana, nós estamos falando sobre bondade. Bondade é algo que o Senhor quer que nós venhamos a desenvolver. É um fruto do Espírito. E por que a gente deve ser bom? Porque esse é o propósito de Deus. Ele planejou isso para nós. Nós vimos na reflexão anterior. Ele quer que nós façamos as boas obras. É um fruto do Espírito. Ser bom é como ser Deus. Isto é fazer com que Deus seja visto através de nós. E eu quero, nessa oportunidade, convidar você para nós juntos meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor, que vai nos incentivar, nos motivar, nos conduzir sobre esse assunto, que é o texto da carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, o verso 8, nos diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Veja bem que aqui nesse texto, nós temos a palavra boas obras, e ela vem também junto com a palavra se empenhe, ou a expressão, o verbo, empenhe. Então, a gente aprende aqui nesse texto que para fazermos as boas obras temos que nos empenhar, isto é, temos que nos esforçar. Sabe por que temos que nos esforçar? Porque naturalmente nós não temos uma inclinação para sermos pessoas boas. E aí não venha pensar que eu estou dizendo isso porque estou sendo pessimista com o ser humano, não. É porque de alguma forma a gente se perdeu na caminhada, desde lá do Jardim do Éden. E aí a nossa inclinação, ela tem sido sempre para fazer coisas erradas. Por isso o texto diz aqui que nós temos que nos empenhar para fazermos coisas boas, para fazermos as boas obras. Se não tiver esforço da nossa parte, dificilmente nós conseguiremos ter motivação para fazer boas obras, para fazer coisas boas aos outros. Temos que nos esforçar e muitas vezes lutar até contra a nossa própria comodidade ou acomodação. Eu quero te dar aqui então algumas mensagens, alguns entendimentos sobre isso. Primeiro, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não somos naturalmente bons. Lá em Marcos capítulo 10, verso 18, o Senhor Jesus diz assim: por que você me chama bom? Disse Jesus: ninguém é bom senão um, que é Deus. É verdade, a nossa inclinação muitas vezes é para o egoísmo. Nossa inclinação muitas vezes é para fazer coisas que são desagradáveis. A Bíblia diz em Isaías 53, verso 6, que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, que significa dizer que cada um quer fazer a sua vontade. Nem sempre a nossa vontade diz respeito ao bem do próximo. Muitas vezes a gente quer fazer algo que é bem apenas para nós. Portanto, teremos que nos empenhar para fazer algo de bom, fazer as boas obras. Também nós sabemos que a história nos diz que o ser humano, apesar da gente viver numa época um pouco mais educada do que épocas antigas, épocas medievais, por exemplo, a verdade é que o homem ainda continua envolvido em guerras, em violência, em criminalidade, em desigualdade social. Isso significa que ainda falta um pouco para o ser humano ter uma natureza boa. Então, naturalmente, a gente vai ter sempre uma tendência para fazer algo mais para nós, mais para nossas vantagens. E quando toca no próximo, muitas vezes isso acaba em alguma dificuldade, porque temos uma tendência a sermos um pouco mais egoístas. Eu costumo dizer que muitos irmãos costumam se dar bem até terem que dividir uma herança de um pai e de uma mãe, que não seja assim na sua família. Sabe por quê? Quando as pessoas às vezes botam à frente questões financeiras,
colocando em risco mesmo um convívio familiar, colocando em risco amizades, relacionamentos. Pensa sobre isso, vale a pena? Será que há dinheiro que pague um bom relacionamento entre irmãos, entre familiares, entre amigos de trabalho, entre pessoas que convivem juntas? Será que dinheiro paga determinadas confusões que muitas vezes nós criamos ou nos encontramos nela? O ser humano vive carregado disso. Por quê? Porque historicamente a gente vê que o ser humano tem essa tendência. Nossa experiência com os nossos pais também nos mostra que a nossa vontade nem sempre é de fazer coisas boas. Nem sempre pais ensinam os filhos a mentir ou a ser egoístas. Muitas vezes eles aprendem no dia a dia. Parece que até nascem com certa atitude, já percebeu? Bebês às vezes brigando por uma chupeta, por exemplo, por uma mamadeira. Onde eles aprenderam isso? Nem tudo eles aprendem no meio. Muitas coisas que nós cometemos de erro, né, elas já vêm carregadas no nosso ser humano, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Davi disse certa vez: em pecado me concebeu a minha mãe. E falando sobre isso, ele está referindo-se a esses erros e pecados que muitas vezes fazem parte das gerações de seres humanos que já vem carregada pelo pecado. Infelizmente, depois de Adão, todos pecamos. Também a gente vai percebendo que às vezes o nosso próprio coração ele tem uma tendência a ser, por vezes, egoísta. A verdade é que uma porção de vezes a gente não quer ser pessoas boas. Paulo disse sobre isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, ele nos falou sobre isso. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu continuo fazendo. Paulo diz nesse texto que muitas vezes a vontade dele não é a vontade de fazer uma coisa boa. O seu coração muitas vezes tem uma tendência para as coisas erradas. Assim é comigo também, com você. Por isso, temos que nos esforçar. E temos que nos esforçar também para sermos pessoas boas, porque a nossa bondade ela vem de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em dois textos que ele escreve lá em 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo é nova criação. Isto é, Deus transforma a sua vida. Gálatas 2,20, ele diz assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nas duas palavras, a ação de Deus transforma a nossa vida, faz com que sejamos pessoas diferentes, faz com que sejamos pessoas boas. Por quê? Porque nossa bondade, ela vem de Deus, ela vem da transformação de Deus na nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, somos salvos pela graça, como disse anteriormente. Mas o Senhor nos torna pessoas boas, Ele nos justifica através desse processo de transformação que Ele vai promovendo em nossas vidas a partir da conversão. Então não nos esqueçamos, para sermos pessoas boas, precisamos nos empenhar, precisamos nos esforçar. E eu quero convidar você para nós orarmos por isso nesse momento, para que Deus nos dê esse poder, para que Deus nos dê essa força. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por Tua palavra que nos ensina a ser pessoas boas. E sabemos que como pessoas transformadas pelo Senhor Jesus, também devemos ser pessoas boas. E o Senhor deseja isso para nós. O Senhor preparou as boas obras para andarmos nelas. Mas muitas vezes nossas atitudes são egoístas e precisamos nos esforçar um pouco mais. Portanto, Pai, nos ajude, nos promovendo o despertamento e nos dando também o poder que precisamos para sermos pessoas boas num mundo tão cheio de egoísmo, de individualismos e de guerras. Continua conosco, Pai, trazendo calmaria ao nosso coração, nos guardando e nos protegendo, que o Teu cuidado esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tenhamos um restante de semana sempre na presença do Senhor, trabalhando, se esforçando para sermos pessoas boas, tá bom? Eu e você iremos mudar o ambiente ao nosso redor, sendo boas pessoas, tá? Que Deus te abençoe, que o seu lar seja uma igreja. Até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo.